Aplauda o Senhor Jesus, irmãos. Hoje o diácono Aleph está com a oportunidade, vai trazer a palavra do Senhor para nossas vidas e que nós possamos estar com nossos corações abertos, como o pastor Carlinho já bem orou pela vida do servo dele. Pai do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos. Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias, ou a sua Bíblia, em Daniel capítulo 1, por favor. Daniel capítulo 1, versículo 1. O texto diz assim, Daniel 1: No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus da terra de Sineá, e o colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da corte, que trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. De sua própria mesa o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais lhe deu os novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias o nome de Sadraque, a Misael o nome de Mesaque e a Azarias o nome de Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez o que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele o achar menos saudável que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar deles e de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com ele durante 10 dias. Passando os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida na mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens Deus deu a sabedoria, a inteligência para conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apareceu a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém compatível a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Pai querido, muito obrigado a Deus por essa oportunidade que o Senhor me concede. Concordo com a oração que o teu filho fez por mim. Eu venho te pedir, Pai, misericórdia sobre minha vida, que não venha sair nada, Pai, do meu coração ou nada de intelecto humano, mas que toda palavra que saia da minha boca, Pai, essa possa ser direcionada pelo teu Santo Espírito. Por favor, Santo Espírito, não deixa que eu fale nada que não venha do Senhor, e que, por favor, ó Santo Espírito, venha achar em nós um coração puro e um coração, Pai, anseioso, Pai, anelante
pela tua maravilhosa e doce voz, Pai. Por favor, que o Senhor possa acalmar os nossos corações essa noite. Se chegou alguém aqui cansado, meu Pai, que o Senhor possa lhe revigorar o ânimo, ó Deus. E que se chegou alguém aqui, Pai, com alguma preocupação, e que isso queira tirar, Pai, a atenção da tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. Dá paz a esse coração, dá tranquilidade a essa mente, e que somente a tua unção, a tua glória e o teu Santo Espírito possa ter legalidade nesse ambiente, em nome de Jesus. Amém. Um texto longo, né, irmãos? Mas eu preferi ler todo para você entender toda a história. O pastor me convidou para trazer a palavra, e eu comecei esse ano estudando Daniel e Ezequiel, né? Então, Daniel aí, para os que ainda não sabem, Daniel é como se fosse o Apocalipse do Antigo Testamento. E um tema, e é um livro muito bacana, muito rico, muitos conhecem Daniel pela famosa cova. Rapaz, o Bernardinho dá maior valor, né? A história da Daniel e da cova dos leões. Então, Daniel é muito conhecido por isso. E nós estamos nesse ano, não sei se todos vocês sabem, né? Mas o pastor colocou um tema, né? Um tema base para esse ano, que é... Olha aí, rapaz, pastor, o pessoal está tudo atento, viu? Estou gostando. Pois é, pastor, Deus tocou em seu coração para que esse ano seja o tema da igreja esse ano, que nós vamos buscar é a santidade. Irmãos, eu quando li esse capítulo, quando eu estava estudando esse Daniel capítulo 1, Deus falou ali comigo algumas coisas. Então ele falou comigo, né, ali no momento que vai estudando, ele vai falando, e eu, rapaz, eu vou anotar isso aqui, deixei lá o tema guardado. Quando o pastor me chamou para pregar, aí eu vou pregar exatamente sobre esse tema, que é justamente o quê? O que foi que Deus colocou em meu coração? Santidade na Babilônia. E aqui, irmãos, é um texto muito rico. A gente leu aí todo o capítulo, né? O capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 21. Daniel aqui, ele foi levado cativo. Aqui, irmãos, Deus entregou aí, o reinado do rei Joaquim ao rei Nabucodonosor. Se você for olhar lá em 2 Reis, capítulo 24, você vai ver, contando mais detalhadamente essa história, como Nabucodonosor, ele conseguiu conquistar ali Israel, né? Conseguiu conquistar ali Israel, a tribo de Judá, a tribo do sul. A tribo do norte aqui já tinha sido perdida há muito tempo, já tinha mais de 200 anos, já estava ali dominada por o Império Assírio. Só que Judá, ele ainda estava ali capengando, né? Judá, Jerusalém, o templo estava lá. Acreditava-se também que, não, Judá ainda não caiu, porque o templo de Deus está aqui. E acabou que Judá tinha o templo como um amuleto. Eles estavam lá, Deus não deixa a gente perder, Deus não deixa os nossos inimigos vencerem, porque o templo dele está aqui, porque a presença dele está aqui. Aí no século ali 600, né? Século 600 aí, no ano 600 antes de Cristo, Ezequiel estava falando justamente isso. Aí Ezequiel estava batendo, o templo não vai levar vocês não. Olha, vocês não se voltam ao Senhor. Aí o rei foi lá, pediu ajuda ao povo do Egito. Aí você está indo lá pedindo ajuda ao povo do Egito e não confia no Senhor teu Deus. Aí Ezequiel começa, vai vir um povo e vai destruir vocês. Aí Ezequiel começa a meter a sola, né? E é exatamente isso aqui que está começando a se cumprir o que Ezequiel estava falando no começo do seu capítulo, né? Inclusive até Ezequiel foi no meio lá do exílio, né? Até Ezequiel foi no rumo. E Daniel e Ezequiel, eles eram contemporâneos. Ezequiel era um pouquinho mais velho, Daniel estava aqui, no início da sua carreira. Acredita-se que Daniel estava ali entre 16 anos, na casa ali dos 16 anos, quando ele estava sendo exilado para a Babilônia. E Daniel estava nesse contexto. Daniel escutava muito, até tem alguns textos de Daniel que é muito parecido com o de Ezequiel. Daniel tomou esses textos como base, Daniel estava vendo isso, Daniel estava vendo se cumprir o que o profeta estava falando. Daniel, muito provavelmente, tinha essa fé, rapaz, bem que o profeta falou mesmo, está acontecendo exatamente isso. Aí o profeta, olha, vocês estão buscando lá ajuda para vocês lá no Egito, mas o Egito não vai livrar vocês do que da mão do Senhor, não. Para os que não sabem,
Aqui estava tendo uma grande guerra dos assírios, que é atual Iraque, por ali, hoje Irã, né? Síria, melhor, tal Síria. Estava tendo uma guerra com os assírios e o povo do Egito. E a Babilônia, que a sua sede era próxima de Bagdá, que é Iraque, estava ali só espiando. Os dois brigando, Egito com a Síria, e Israel estava bem aonde? Bem no meio, meu irmão. Mas bem no meizinho, ó. Tem aqui em cima a Síria, tem Israel e tem Egito lá embaixo. E o coitado rei de Israel era só no meio. Uma hora era dominado por um, uma hora era dominado por outro. Aí o rei Joaquim, não, vou pedir ajuda aos egípcios. Ah, meu Deus, ele vacilou, porque as duas tribos, esses dois grandes reinos, né, começaram a se fragilizar em tantas guerras. E quem foi que ascendeu? A Babilônia. E aí a Babilônia fez o quê? Dominou tudo. Tentou dominar o Egito, mas não conseguiu. Mas saiu dominando Israel, dominando tudo. E era exatamente nesse contexto que Danielzinho estava. O seu reino agora não era mais só o reino do norte. O reino do sul também já tinha sido entregue na mão dos homens ruins. Mas sabe o que eu acho interessante, irmãos? É que diz assim, olha, no versículo 1, no terceiro ano do reino de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o 2, e o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo. Ou seja, o Senhor que entregou Judá, perdão. Aí, esse exílio aqui foi propósito divino. Aí tem um texto, eu acho que é lá em 2 Reis, que fala chama até Nabucodonosor de servo. Eita, Nabucodonosor estava como servo ali para subjugar o povo. Então, Daniel estava vendo isso, estava vendo o Senhor, né? Igual mata-piolho, né? Fazendo igual mata-piolho lá com Israel, estava amassando Israel. Esse era o contexto que Daniel estava. E aí muitos podem pensar, mas a guerra não, essa luta não vem de Satanás. Estava pensando lá, não vem de Satanás. Não, isso daqui não vem de Deus não, esse problema não vem de Deus, esse exílio não vem de Deus, mas estava vindo de Deus, justamente para quê, irmãos? Para o povo de Deus ver se voltava, ver se eles olhavam, abrir os olhos, para eles voltarem para a direção correta, porque eles estavam usando o templo apenas como amuleto. E será, irmãos, que na nossa época, será que hoje as pessoas não estão usando a igreja como um amuleto? Não é? Será? Eu tenho muitos colegas, né, assim, eu conheço muitas pessoas, nos trabalhos e tudo, também sou uma pessoa que conversa muito, né? E aí eu vejo lá o pessoal, às vezes, lá no Instagram, aí coloca glória a Deus, né, na segunda-feira, no domingo, estamos aqui na igreja, louvando, tal, na ceia. Aí, irmão, um bocado dessa galera que eu vi, sabe o que é que estão fazendo agora? Esses dias teve um negócio dos pré-carnaval, né? A galera tudo botando as fotos dos pré-carnaval. Meu Deus do céu, misericórdia, Jesus. Por quê, irmãos? Porque parece que a igreja virou legal, virou cool, né? Cadê o presidente aqui? Não, virou cool, virou um negócio ali, né? Da moda. Ficou legal a gente ir para a igreja, adorar, um momento legal. Ficou legal, parece que está ficando legal. Está virando um amuleto. Não, eu vou para a igreja, então se eu vou para a igreja, Deus me abençoa. Não, estou indo para a igreja. Não, estou fazendo alguma coisa. Estou servindo, estou indo. Rapaz, eu estou até pregando, estou até cantando, estou até servindo na portaria, ou estou até lá com os professores. Mas, irmãos, isso não pode servir de amuleto. Não é amuleto. Aí sabe o que muitas das vezes Deus faz? Deus chacoalha. Deus envia lá o inimigo para chacoalhar o seu povo. Dá uns tapas, né? Dá uns tapas elétricos. Acorda, abençoado. Acorda que eu não quero que tu ande por aí, não. Então, muitas das vezes, irmãos, o exílio não vem de Satanás. Pelo contrário, vem de Deus. Aqui, Daniel está passando exatamente por isso. Exílio não quer dizer, não necessariamente quer dizer ausência de Deus, mas pelo contrário, justiça de Deus. E às vezes nas nossas vidas está assim, irmãos.
Às vezes a gente começa a enveredar por alguns caminhos e o Senhor começa a fechar algumas portas, que é para a gente, parar, não é por aqui não. Meu Deus, o que é isso? Aí quando você vai olhar, rapaz, realmente eu estou indo pelo caminho. Feliz daquele que o Senhor dá umas correções e volta logo para o caminho. Porque tem pessoa que não sai da peia, né? De jeito nenhum, né? Parece que não aprende, né, Manuel? Tem uns que parece que não saem da peia. Feliz daquele que o papai dá uma lapadazinha, né? Dá ali um jucá ali nas canelas da gente e você vê logo. Então entenda isso, que o momento de luta, muitas das vezes não vem de Satanás, pelo contrário, Deus está no controle de todas as coisas. Eu particularmente, eu penso assim, se acontecer alguma coisa, Pai, misericórdia, mesmo se for Satanás, mas até Satanás o Senhor usa para fazer o que tu quer. Eu acredito nisso, até o inimigo ele usa para fazer o que ele quiser, porque ele tem todo o poder. Aí quando está passando, meu Pai, por favor, me mostra o que o Senhor está querendo, que o que eu não estou vendo, por que isso está acontecendo? Me mostra, me ajuda a entender por que isso está acontecendo. Porque muitas das vezes, irmãos, o cativeiro, a luta não quer dizer ausência de Deus, mas pelo contrário, disciplina dele. Amém, meus amados irmãos? Então já estou muito sério, né? Calma aí que eu estou só me aquecendo, viu, galera? Calma aí que eu estou só me aquecendo. Aí, meus amados irmãos, justamente o cativeiro não quer dizer ausência de Deus, mas a expressão dessa soberania, né? Aí a disciplina não anula a aliança de Deus, e a santidade, irmãos, é exigida exatamente nesses momentos. É aqui que entra, está falando de Daniel, está falando de rei, mas está falando de problema de cativeiro, mas é exatamente nesses momentos, irmãos, que a santidade de Deus ela é exigida. A santidade a Deus, ela é exigida. É exatamente nesses momentos, nos momentos que nós estamos passando luta, nos momentos que nós não estamos entendendo o agir, o porquê que aquilo está acontecendo. E é justamente nessas horas que precisamos decidir estar em separação a Deus. Foi exatamente isso que aconteceu aqui, com Daniel. E olha que interessante, o Senhor entregou, no versículo 2, o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns dos utensílios do templo de Deus. E ele levou os utensílios para o templo do seu Deus da terra de Sineá. Ou seja, Deus deixou até aquela nação roubar os utensílios sagrados. Aí ele não falou todos, né? Ele falou alguns, né? Deus entregou Joaquim e alguns dos utensílios do templo. Por quê? Porque até aquilo que os judeus, né, a tribo de Judá, achava que era mais santo, Deus deixou aquilo ali ser levado para uma nação que tinha outro Deus, e ainda pior, pegou aqueles utensílios sagrados e colocou no templo do outro Deus. Porque era isso que eles faziam. Quando a nação era ganhadora, era vencedora, ela pegava as coisas do Deus daquela nação e usava aquilo ali nos seus templos, que era para dizer que o quê? Olha, o Deus da minha nação é muito mais poderoso do que o Deus da sua, porque o Deus da sua nação não conseguiu lhe salvar. E era isso que o povo da Babilônia estava fazendo com o povo de Israel, estava brincando com o Deus deles. E quem foi que deixou isso, irmãos? Deus. E é isso que está acontecendo com a igreja hoje. Tem muita gente zombando aí da igreja, e Deus está deixando. Está deixando para quê, irmãos? Para ver se o povo dele se levanta, para chacoalhar mesmo. Está aí escarnecendo da igreja, escarnecendo do próprio Deus, brincando com Cristo, brincando com Deus. É muitos. E Deus está o quê? Deus permite. Por que o Senhor está permitindo isso? Ele sabe. Amém? Amém? E Deus permitiu isso. É ilógico na nossa cabeça, né? Deus permitir outro Deus, outro povo zombar dele mesmo. Eu fiquei um bocado de tempo pensando num negócio desse. Rapaz, mano, Deus todo poderoso, mano. Podia ter deixado mais as coisas do tempo que o Senhor pediu e tal, lá que Salomão fez, que o Senhor botou um artesão, aquele negócio todo. Até aquilo ali o Senhor deixou levar. É interessante essas coisas. Tem hora que não cabe da nossa cabeça. Mas você pode dizer que o quê? Que o Senhor é soberano em todas as coisas, até em deixar os outros zombar dele.
Que negócio legal, né? Olha aí negócio legal não, né? Mas é interessante. Olha no versículo 3. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da corte, que trouxesse alguns israelitas da família real e da nobreza. Aqui, irmãos, o rei, a Babilônia, ele tinha um negócio interessante. O rei Nabucodonosor era um cara muito inteligente. Ele sabia que ele não poderia resolver tudo. Ele não conseguia resolver tudo. E a Babilônia foi, até hoje, né, tem lá, até hoje não, mas até hoje é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é o jardim suspenso da Babilônia, né? Então, não tem lá, mas é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, foi feito por quem? Nabucodonosor. Nabucodonosor foi incrível em arquitetura, engenharia. Até hoje tem lá os zigurates, né? Não sei se você já ouviu falar. É justamente um templo desse deus dele, do deus Marduk. É construção babilônica. O bicho era inteligente, ele não sabia resolver todas as coisas. E o que é que ele fazia? Ele começava a pegar os melhores de cada nação que ele ia conquistando, cada reino que ele ia conquistando, ele ia pegando os melhores, ia fazendo uma reforma administrativa para ele. E o que é que ele fazia aqui? Ele pegava jovens, olha aí que interessante, jovens da nobreza, da família real, olha aí, e no versículo 4, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominavam os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ou seja, ele fazia uma dessas seleções. Você vê que aqui, tem coisas que não dependiam dos jovens. Ser bonito, né? Depende muito da pessoa nascer bonito, né? Então, era lá, de boa aparência, né? Outra coisa, sem defeito físico. Você não escolhe nascer cego, ou sei lá, sem andar, ou sem um braço, ou coxo. Você não escolhe. Não dependiam desses jovens isso. Mas tinha coisas que dependiam deles. Como? Eram cultos, eles eram inteligentes, dominassem vários campos do conhecimento, eram capacitados para servir no palácio. Algumas versões têm para ter postura, ou seja, que teriam que ter postura no palácio. Esse aqui era Daniel. Às vezes a pessoa pensa que Daniel era o menino rei do buchão que estava passando lá no meio da rua, pegou Daniel e jogou aqui dentro. Não. Daniel passou por uma seleção entre o povo. E é essa seleção aqui. Muitas das vezes as pessoas, não, Daniel, não. Daniel era um menino. Olha aqui a seleção que ele passou. Eram jovens sem defeito físico, de boa aparência, culto, inteligentes, que dominavam vários campos do conhecimento, que sabia se portar nos cantos, ainda mais no palácio do rei. Era da nobreza da família real. Esse era Daniel. Não era qualquer um. Daniel não era qualquer um, não. Muita gente, Daniel era qualquer um, sei o quê. Qualquer um era coitado do rei do Davi, né? Que era lá. Mas Daniel era diferenciado. Daniel era que é diferenciado. Já tinha uma diferenciação. Já tinha um conhecimento. Daniel já tinha algum conhecimento, muito provavelmente da Torá, da lei. Muito provavelmente pela sua idade, ele já sabia ali a lei, já tinha sido instruído na lei. Tá bom? Então Daniel não era qualquer um. E aí o que é que esses caras faziam? Olha aí, no final do versículo 4. Eles ensinavam a língua e a literatura dos babilônicos. É isso aqui que a Babilônia fazia. Ela fazia o quê? Conformar aqueles jovens, aquelas pessoas, à cultura babilônica. Era assim que eles dominavam, e dominavam com força, porque eles selecionavam os melhores dos que eles iam ganhando, ia pegando os melhores e botando para trabalhar para eles. Pegava o melhor, ensinava, mudava a cabeça, fazia uma lavagem cerebral e botava para trabalhar para eles. Quem é que faz isso hoje, hein? Quem é que faz isso hoje? É Satanás, irmão, e o mundo. É isso que ele faz. Irmãos, às vezes eu fico pensando, meu pai, já pensou o Elon Musk se vindo a ti? Era uma máquina, meu irmão. Já pensou o Steve Jobs usando aquela inteligência para pregar no reino de Deus? Já pensou o Bill Gates? Meu Deus do céu, o cara pegar, botar um satélite lá em cima para pregar o evangelho. Era uma potência. E o que é que Satanás faz? Ele pega esses caras, mata logo no começo. Aí sobra a gente aqui, meros mortais, né? E aí Deus faz milagre, né? Pega os doidos para confundir o são, né? Para confundir os inteligentes. Graças a Deus, obrigado, papai, pela tua misericórdia. Mas, irmão, Satanás, o império, é igual em Babilônia. Ele quer, irmãos, pegar, dominar o povo de Deus e pegar e empenhar toda a sua energia. Aonde?
do reino dele, para fazer as coisas que ele quer. É isso que Babilônia e o mundo, né? Vamos botar aqui Babilônia e o mundo, quer fazer. O mundo, irmãos, não pense que o mundo quer que a gente ande ali, do lado deles, não. De forma nenhuma. Pelo contrário, o mundo quer nos conformar a ele. Exatamente isso aqui. Primeira coisa que eles faziam, você tem que falar a minha língua. Aprender a língua. Sabe lá, naquela época eles falavam aramaico, né? Lá em Israel falava aramaico, inclusive a língua que Jesus falou. A partir de agora ninguém pode falar mais aramaico aqui. Tem que falar arcadiano, que é a língua dos babilônicos. A escrita, ninguém vai escrever mais igual você escrito, não, vai ser a nossa escrita, né? Uma escrita cuneiforme, vocês vão lembrar lá da escola, né? A primeira escrita do mundo foi do Império Babilônico. Então vai ser escrita cuneiforme, um símbolo equivale a uma palavra. Muda tudo, ou seja, é isso que o mundo quer fazer, irmãos. Ele vai aos poucos, todo dia você vai falando na minha língua e esquece da tua. Outra coisa que eles faziam, o nome de Daniel significa o Senhor é a minha justiça. Aí ele fala no versículo 7, os chefes dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel lhe deu o nome de Beltesazar, que é que é o rei, que é o deus Marduk. Beltesazar, Sazar proteja o rei. Então que Marduk proteja o rei Nabucodonosor. Então toda vida que falava Beltesazar, aí Marduk proteja. Beltesazar, quantas vezes não fala o nosso nome, né, irmão Célio? Ô Célio, a Eliane fala muito, né? Ô Célio. Então, é aquilo, irmãos. Daniel significava o quê? O Senhor é minha justiça. O Senhor é minha justiça. Mas todo dia, mudou. Agora é é Marduk. Marduk proteja o rei. Marduk, para quê? Para estar falando, é igual uma água, irmão, pingando na pedra, uma hora ela fura. E é assim que o mundo faz, irmãos, para tentar tirar a nossa santidade. Ele fica, martelando, pingando. Até aí tem um ditado, né, que fala que uma mentira contada 1000 vezes se torna. Aí tá todo mundo sabendo desse ditado aí, né? Uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade, ainda mais se o cara conseguir contar ela exatamente igual durante 1000 vezes, porque está lá direto. E é isso que o mundo faz, irmãos, e quer fazer com cada um de nós. O mundo não quer que a gente ande um do lado dele, não. Nós crentes e ele lá fazendo a porcaria, não. Ele, pelo contrário, quer nos conformar. Ele quer mudar o nosso nome. E ele não faz isso da noite para o dia, igual o Babilônia fez, né? Ele quer que a gente fale a língua dele, que aprenda a cultura dele, que ande conforme ele. Mas a palavra do Senhor fala que não vos conformeis com esse mundo. Isso é um princípio da santidade. Nós podemos estar no mundo, mas não ser do mundo. Amém? Daniel estava na Babilônia, mas Daniel era a Babilônia? Não. Daniel estava lá, mas não era lá. Igual a gente, irmãos, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não nos conformamos com ele, pelo contrário, modificamos esse mundo através da renovação da nossa mente pelo Espírito Santo. Isso é o que é santidade, irmãos. É por isso que a igreja precisa estar em santidade, para estar moldando esse mundo, não se conformando a ele. Amém, meus amados irmãos? E é isso que Satanás quer todos os dias com os filmes, com séries, com comerciais. Irmão, não sei se você já percebeu, mas se você anda no shopping aqui, quando você olha para o lado, tem uma mulher seminua, só de biquíni no shopping. Isso é o quê? É conformação, irmão. Ele vai devagarzinho. Quem é que não olha para uma mulher só de biquíni, aquele negócio lá, o homem que não vai sentir alguma coisa? Mas está lá, todo mundo. Sexualidade, a galera acha que pornografia é só ver sexo explícito. É não, irmão, é tudo que está lá, que desagrada o corpo. Aquilo ali é uma pornografia, ao vivo lá para todo mundo passando e olhando. E quem é que faz isso? É Satanás e seu demônio. Vão devagarzinho. Ai não, estou assistindo o filme, que legal, começa aquele rala e rola, aquele negócio todo, aquele casal, o negócio, fogo começa a subir, né? Aí sai daí, Satanás, mas você começa a achar aquilo normal, né? Irmão, está assistindo um filme ali, aquele filme aí tá pau, né? Eu duvido que tu vai pensar que está com a tua esposa. Não. A esposa, vê aquele cara saradão, bonitão, saindo só de sunga, né? mostrando os contornos, aquele negócio todo. E aí, a mulher vai pensar o quê? Você está rindo, mas é coisa séria, irmão. É coisa séria.
Eu estou mentindo isso? Tô não, irmãos. Isso aqui é conformidade. O Satanás vai devagarzinho. Ai, não estou assistindo pornografia, não. Mas tá isso aí é o quê, irmão? Pelo amor de Deus, só não está mostrando um negócio e no outro. Só isso, mas é a mesma coisa. Isso aí é o quê? Satanás vai devagarzinho, irmão. Ele vai ditando a língua, ele vai ditando ali. Quando você já está afastado faz tempo, nem percebeu. O Espírito Santo já saiu e faz tempo, ó. E faz tempo. Então a gente tem que ter cautela nisso. Você pode estar no mundo, mas você não é do mundo. Amém? Aconteceu um negócio legal, vou até contar. Eu não sabia que a minha esposa ia vir, mas ela veio, né? Mas vamos contar aqui. Eu lá, irmãos, ó, aqui no Instagram, tal, pá. Aparece a foto da menina só de biquíni, né? Ela estava com short e tal. Aí ela trabalhava comigo, trabalhava para mim, na realidade. E aí, beleza, a gente trabalhou ano passado muitos finais de semana, né? Acho que foi uns 30 finais de semana, trabalhando direto, feito doido. E aí eu curti, porque estava legal. Ela, né, foi lá, foi passear, foi desopilar um pouco, pá, curti. Aí quando você curte, o que é que o Instagram faz? Ele entrega mais conteúdo daquele que você curtiu, que, né, o algoritmo é para você ficar preso. Aí, então, a menina escorrendo e tal, lá, só de top, aí eu curto. Aí, pá, beleza, que foi outra coisa. Jogando lá um beat tênis, não sei o quê, só com aquele shortinho top, aí eu curto. Aí o rapaz, nessa terceira vez, esse negócio está errado. Sou um casado, sou pai. Essa menina é minha funcionária, pode entender errado. O espírito. Ei, filho, abre teu olho. Aí eu fui lá, tem uma função no Instagram que você veio e deixa de ver as coisas que a pessoa posta. Você continua seguindo, mas deixa de ver as coisas. Fiz isso. Passar alguns meses depois, eu acho que eu recebo uma ligação, não foi? Olha, que arrumação é essa? Estou curtindo foto de mulher de biquíni. Né? Não vou nem dizer quem foi, tá? Aí eu, captando, quem foi? Minha filha, o Espírito já me tocou. É desse jeito, ela está ali para confirmar a história. Eu curti 3 fotos dessa menina, ainda bem que a minha memória estava boa. Eu curti 3 fotos dessa menina, mas na terceira o Espírito Santo me tocou e disse que eu não fizesse mais isso. E aí você vai ver que depois eu não curto mais nenhum, olha aí. Aí, rapaz, eu orando a Deus para essa menina ter postado coisa. Orando a Deus, não é que se não tivesse postado, estava lascado, né? Mas meu álibi. Aí, né? Mas isso, gente, não é questão de ciúmes, não, né? Isso é questão de cuidado. Mas e tu, homem casado? E tu, mulher casada? E não precisa nem ser casado, não. E tu, jovem? O que tu anda vendo nisso? Qual que é a pessoa que tu anda seguindo? Que tu anda curtindo as fotos, que tu anda curtindo as coisas? Não começa, o Espírito Santo não se afasta de uma vez, não. É aos poucos, a conformação em alguma coisa é aos poucos. Aí você, quando vai ver, o Espírito Santo já foi embora faz tempo, e Satanás entrou e já foi com força. E aí quando você vai ver, não sente mais a presença do Senhor, não sente mais o toque do Senhor. Por quê? Porque você está pecando contra o corpo, meu irmão, e quanto esse pecado contra o corpo é violento. Amém? Amém, homens, amém, mulheres, amém, jovens. Então, tenha cuidado com o que você anda vendo. Interessante que Daniel aqui, ele estava na Babilônia, ele aceitou, não me dê essas comidas não, mas ele aceitou estudar na Babilônia, ele aceitou aprender a língua, ele aceitou aprender a língua, aprender a cultura, aceitou a servir ao rei, mas ele não aceitou se contaminar. Ou seja, aprenda a ser seletivo com as coisas que você faz nessa terra. Seletivo mesmo. Esse tipo de pessoa eu não sigo, não tem sentido para mim. Esse tipo de pessoa eu não converso. Esse tipo de pessoa eu não faço amizade. Esse tipo de pessoa eu não conto os meus sonhos, ou eu não peço conselhos. Aprenda a ser seletivo com as suas coisas. Amém, meus amados irmãos? E aí, irmãos, isso não é... E aí, pelo amor, tu está falando de santidade. O que não é santidade? Eu já perdi a mensagem aqui faz tempo, né? Mas é porque é por causa do tempo. Mas tu está falando de santidade. O que é essa santidade mesmo? O que é essa santidade? Eu gosto, né, de definir alguma coisa definindo pelo que ela não é. Santidade, por exemplo, ela não é você se isolar.
Às vezes as pessoas pensam, não, o cara está isolado, está no meio do mato, está lá não sei aonde, não tem ninguém. Não, aquele cara é santo. Pelo contrário, isso não quer dizer nada. Pode ser que ele esteja lá sozinho, esteja pecando e esteja não sendo santo. Santidade não é isso, irmão. Não é você ser legalista, moralista, não é melhor, um nome mais bonito. Moralista. Não, não faço isso não. Não é aquela cara feia, né? Não, feia não, mas séria, né? Feia não. Faço isso não. Não rapo meu sovaco não, né? Não faço minhas unhas não. Deixa eu faço minhas unhas, né? Não faço minhas unhas não. Não é ser moralista, isso não é santidade, irmãos. Santidade vem de onde? Santidade vem de dentro. Santidade é uma decisão. Em que, irmãos? Em estar separado em o que você está fazendo. Seja na tua escola, seja no teu WhatsApp, seja no teu Instagram, seja no teu trabalho, seja com o teu colega. É você ter na sua mente, olha, eu sou separado para o meu Deus. Sabe o que é uma definição perfeita de santidade? Vamos ver na palavra, no versículo 8. Vamos olhar no versículo 8. Versículo 8 de Daniel capítulo 1. Diz assim, só o começo do versículo. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro. Daniel decidiu não se tornar impuro. É isso que é santidade para mim. É decisão. Simplesmente estou aqui, sou santo. Estou santo, né? Não, eu sou santo, eu não assisto Netflix, né? Eu sou santo, eu não tenho Instagram. Isso não quer dizer nada, irmãos. Quer dizer nada. Na dica de nada, mas você pode não ter tudo isso, mas decide mentir, enganar, decide enganar de outras formas, né? A sua esposa, seu esposo. Não serviu de nada você não ter o outro. Santidade é decisão, é decidir não se contaminar em tudo o que você faz. É isso que para mim, é isso que é santidade, é o que Daniel fez aqui, olha. Eu, contudo, decidi não se tornar impuro. É isso que é santidade, é decisão, irmão. Justificação não depende da gente. Quando a gente aceita a mãozinha, papai, eu aceito, o Senhor é meu Senhor e Salvador, eu te amo, tu é lindo, Jesus. Aí Jesus vai lá e nos justifica. Mas santidade não depende só de Jesus. Pelo contrário, depende mais da gente do que do próprio Cristo. Aí sim, é coladinho, é um no outro, é um no outro. É nós agindo e o Senhor nos ajudando. E o Espírito Santo falando para a gente. É isso, santidade é isso. Não vem só de Deus. Não, agora eu sou santo. Quem foi que me tornou santo? Foi Jesus. Não, Jesus lhe justificou. E Ele lhe santifica através do seu sangue. Mas quem que busca? A decisão é sua. Se você não quiser ser santo, você não vai ser. Então a decisão é sua. Se fosse depender só de Jesus, então você podia fazer qualquer coisa e você ia ser santo. Mas não, a decisão é sua. A decisão é minha. A decisão é nossa. Assim como Daniel. Eu decido, e sabe o que eu acho mais interessante aqui na vida de Daniel? Porque ninguém falou com ele, irmão. Ninguém, mas esse Daniel, o bicho é desenrolado. É massa esse livro de Daniel. Leia o livro de Daniel, é legal demais. Daniel, ninguém falou, olha Daniel, não come isso aí não. Não, ele disse assim, eu decidi não me contaminar. Não, é porque Daniel não podia beber vinho. Podia beber, o povo bebia vinho que fosse, bebia muito. O pessoal diz aí, não, é porque ele preferiu vegetais, talvez era carne. Não tem nada a ver com isso, né? Graças a Deus que nosso pai não impede a gente de comer carne, né? Que o bicho que gosta de carne é eu, né, Mário Flávio? Né? A gente gosta de carne, né, Mário Flávio? Graças a Deus a gente não é vegetariano, né? Mas, irmãos, não era por isso. Tinha alguma coisa aqui que Daniel viu que aquela carne estava impura. Alguma coisa que talvez passava para ser abençoado no templo deles lá, talvez alguma forma de preparo da carne, daqueles alimentos, do vinho, tinha alguma consagração, alguma coisa fez aquele alimento se tornar impuro para Daniel. E ele, não o Senhor que pediu, ele decidiu não se contaminar. E todo santo dia, meu querido, Satanás coloca brecha na tua mão, coloca um buraquinho no teu caminho para você se contaminar e cair.
todo santo dia. E todo santo dia, eu e você temos a decisão de não se contaminar ou se contaminar. Todo santo dia. Amém? Daniel podia, não, eu estou longe aqui do pai, estou longe da mãe. E interessante, irmãos, que lá em 2 Reis, capítulo 24, fala que quando Nabucodonosor pegou a galera, só dos homens valentes, só do homem do exército, da guarda real, foram 7.000. Então, foi uma reca de gente lá para a Babilônia. E aqui a palavra, só Daniel, Nabucodonosor vai para lá, só Daniel, Ananias, Misarias e Azarias. Só os 4. Aí o mais legal também é isso, olha aí que legal. Daniel, quem foi que disse que não ia se contaminar? Quem foi? Daniel. E por que os outros foram junto com ele? Né? Ou seja, o Danielzinho influenciou seus amigos. Pode ver, ó. Daniel disse, ó, não vou me contaminar. Eu decidi que não vou me contaminar. Ei, filho, vem cá. Ó, não dá isso aqui para ele, não. Olha, Daniel já foi logo botando os outros no meio do barco, ó. Ou seja, irmãos, nós decidimos não nos contaminar, e quando isso acontece, vem alguns com a gente. Olha que maravilha, você influencia outras pessoas, e aqui a chave da igreja é na influência, amém? Né? Lá o meu sócio lá, até de vez em quando bota lá agora no Instagram, algum versículo, alguma coisa assim, aí os meninos, meus amigos dizem até assim, rapaz, macho, tu é um bicho fervoroso mesmo. Porque aquele cara, mas que era ateu, já está até botando versículo. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E assim, irmão, não é a gente que tem que se conformar com o mundo, é o mundo que tem que se conformar com a gente, amém? Um cristão não pode ir lá para a faculdade, porque senão infelizmente é o que faz. Né? Ele não pode não, porque senão ele vai se conformar, vai ser desviado, mas é justamente na faculdade que um cristão tem que ser cristão, é justamente na escola que um cristão tem que ser cristão, é justamente no trabalho que um cristão tem que ser cristão, porque aqui é muito fácil, pegar o microfone aqui e sair falando para você, é muito fácil demais, né? Mas é justamente nesses cantos que mostramos que nós decidimos não se contaminar com o mundo, e pode ter certeza, no momento que você decide isso, tem gente olhando, e vai ter gente querendo lhe seguir. Irmão, só um ou dois, não importa. Se for só um, agradeça a Deus que você já ganhou uma vida por Senhor. Amém? Meu irmão, na minha vida toda eu só ganhei uma. Glória a Deus que você ganhou uma vida para Jesus. Graças a Deus. Pode ver aqui que Daniel foi só 3 que foi com ele. Tinha uma ruma, foi milhares com ele. Mas os 3 estavam lá, não importa. E a outra coisa também, irmãos, ó, assim como Daniel foi bênção, né? Seja também como Azarias, Misael e Ananias, Misael e Azarias. Esteja perto de pessoas que são influência para você. Porque tem gente que é influência por coisa ruim, né? Para coisa ruim. Então, esteja perto de pessoas que são influência para coisas boas. Para quando você não tiver a coragem de tomar uma decisão, essa pessoa ir lá e aí, né? Igual quando na escola, né? Aí não, vem cá, levanta a mão primeiro. Aí ninguém levanta, né? Ninguém levanta. Aí quando o primeiro levanta, aí o resto vai um bocado ali, né, na onda. E do mesmo jeito, esteja perto de pessoas que lhe levem para a santificação e não ao contrário. Coloque amigos, principalmente jovens, coloque amigos no seu ciclo de amizade que lhe leve à presença de Deus. Que lhe leve para quando você errar, dizer, meu irmão, não é por aí não, cara, não faz isso não, que isso aí tu se lá, ou, né, minha esposa não, isso aí tu vai de mal a pior, não faz isso não, não vai por aí não. Então coloque em seu ciclo de amizade essas pessoas, que você está meio ruim, vamos orar, vamos lá, vamos ver aqui o que vai acontecer, vamos orar aqui, vamos fazer uma campanha, deixa eu ver como é que eu lhe ajudo aqui. Esteja perto dessas pessoas, irmãos, assim como os 3 lá estavam perto do Danielzinho, amém? Aconteceu um negócio legal comigo, outro negócio, né? Em agosto eu fui para um evento em São Paulo. Aí, rapaz, minha esposa vai rir. Eu fui para o evento em São Paulo, né? Aí lá acabou o evento, era uma quinta-feira. Aí, rapaz, vamos jantar, né? Ninguém saiu, todo mundo aí, só nós aqui. Vamos jantar, pelo menos um dia vamos sair todo mundo, beleza. Aí as meninas que já eram de São Paulo, as mulheres lá de São Paulo, não, já estamos num canto aqui, o canto é massa e tal, vem para cá. Aí o rapaz, é o seguinte, já é 10 horas, vamos jantar,
né, fazer uma confraternização, um negócio ali legal do evento, todo mundo sai para jantar. Não, vamos lá. Beleza, 2 carros, 8 pessoas. Aí quando a gente chega, quando o cara para o carro nesse local que a menina disse que era massa, meu irmão, primeiro que já não tinha mesa, primeiro que já não tinha cadeira, era só aquelas mesinhas, né? Aí, aquela arrumação, nem desci do carro, né? Aí eu olhei para aquela arrumação, aí os caras, mas aí, eu olhei, rapaz, esse negócio não entra nem a pau mesmo. Aí os meninos foram descendo. Rapaz, é o seguinte, se vocês quiserem ir para isso aí, vocês podem ir. Eu vou voltar para o hotel, não se preocupe, peço meu Uber, não, mas está longe, não se preocupe comigo, eu vou lá para o hotel, não, mas vamos fazer, aí, mas a gente vai jantar, não tem canto nem para a gente sentar, meu irmão, como é que a gente, um funk doideira lá, e a menina, bora, os cãozinhos, né, bora, vou, nem perigo entrar no negócio desse aí, nem perigo, nem me amarrando que eu consigo me saltar, não me lembro. Aí como eu, né, me impus mesmo. Aí o cara, rapaz, mas eu também não vou não. Aí os casados começaram, né? Não, mas não vou não, era 8. Aí eu, cara, vamos para ali, ó. Ali deu a opção, ali o restaurante, na esquina, restaurantezinho bacana. Tá lá, tem um cara cantando sertanejo lá, vocês gostam de sertanejo. Aí a gente fica lá na mesa, vamos lá, tranquilo. Qualquer coisa chama as meninas para lá, pra gente ir para lá, vai todo mundo. Aí não. Aí os outros foram. Aí começou, macho, é o seguinte, eu vou jantar ali, aí o outro mais eu. Quando foi ver, irmão, os 8 foram comigo. Aí quando eu sentei na mesa, eu, rapaz, salvei 7 casamentos aqui hoje. Isso é o que, irmão? Posicionamento. Amém? Posicionamento. Aí eu até contei para a Samara, né? Minha Samara, as meninas ficaram zangadas lá, mas eu salvei 7 casamentos. Estou com minha consciência feliz, né? Porque é exatamente isso, irmãos. Nós não podemos nos conformar com esse mundo. E foi isso que Daniel fez, olha. Eu não vou me contaminar. E Daniel aqui não foi legalista. Não foi. Ele disse assim, olha, ô chefe, faz o seguinte, não dá essa comida para nós, não. Dá um legume. Aí o cara, não, rapaz. Tinha autoridade sobre ele. Olha, não, rapaz, ele não impôs, não, Daniel não impôs. Não, rapaz, não faça isso não. Porque senão, se o rei descobrir, ele corta a minha cabeça. Se o chefe aí, o quê? O meu nome, eu me esqueci. As penais. Se o Aspenais descobrir, torou, rolou o meu pescoço. Dá certo não. Não, Daniel, calma. Me dê 10 dias. Se daqui a 10 dias eu não tiver melhor, aí você faz o que quiser comigo. Olha o Daniel desenrolado. Sabia negociar. O bicho era negócio, acho que o Daniel era vendedor, né? Aí sabia negociar, rapaz. E é isso, irmãos, ó. Não, às vezes a gente quer empurrar a santidade goela abaixo e não vai. Não vai. Por isso que diz logo, meu amigo, assim, não, vocês podem ir, vai dar certo. Eu volto no meu Uberzinho, não tem problema. E é isso que Daniel está fazendo aqui. Estou copiando Daniel, né? Porra boa, copia gente que é boa mesmo. Aí, ó, Daniel faz exatamente isso. Calma aí, meu filho. Passa 10 dias dando legume. Ele não impôs, mesmo achando errado, não impôs. Então, aprenda a fazer as coisas, às vezes no seu trabalho, às vezes na sua escola. Muito provavelmente na sua escola, na sua faculdade, vai ter uma pessoa que vai ter autoridade sobre você dada por Deus, que não existe uma autoridade nessa terra que não é dada por Deus, amém? Então, tem autoridade sobre você. E aí, talvez ele vá querer que você corrompa os seus bons costumes. E aí é que você vai ter que ser sábio. Eu não vou fazer isso não, né? Calma aí, ó, é o seguinte, você vai falando devagarzinho, vai aprendendo a lei do diálogo. Daniel aprendeu aqui. Às vezes a gente quer empurrar a nossa santidade goela abaixo. E aí o que acontece é o quê? É o santarrão, é não sei o quê. E Daniel não precisou disso. Tem hora que a gente vai precisar fazer algo parecido. Mas Daniel aqui, nesse caso, ele não precisou disso. É um negócio bacana, né? Inteligente. E aí, irmãos, ó, depois disso tudo, aí ele vai falando no versículo 17. Para a gente encerrar. No versículo 17. Após a decisão, após ele levar os amigos, após ele já ter tido os legumes e tudo, após a decisão dele de não se contaminar, no versículo 17 diz assim: a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Olha aí que negócio legal. Irmãos, quando a gente decide ser separado desse mundo, Deus honra, mano.
Quando foi que Deus abençoou ele? Quando foi? Depois que ele decidiu não se contaminar. Olha aí que bênção. Está vendo aí jovem? Está vendo aí velho? Não, tem velho aqui não, né? Só tem terceira idade, né? Então, está vendo aí mais experientes? Está vendo aí homens? Está vendo aí mulheres? Deus honra quem é santo. Deus honra quem escolhe estar separado. Amém? Amém? Depois que ele decidiu é que Deus deu toda a inteligência. Foi Deus, irmão, é densa demais. Foi Deus que deu toda a inteligência na cultura, de aspectos da cultura e da ciência. E ainda Daniel ainda deu mais, né? De todo tipo, de interpretar todo tipo de visão e sonho. Deus honra quem escolhe e decide estar separado. Aquela mocinha ali, ó, tentou 3 vezes para tirar a carteira, né? E aí na segunda vez, aí a galera, não, aí ela já saiu, o cara, ó, na outra vez que você vier, não precisa nem você fazer a prova, aqui a gente dá um jeito e tal, 500 conto e tal. E eu, ó o dedinho, você vai fazer a prova. Mas se eu não passar, pode passar 10 vezes, 20 vezes, aí paga, não importa, paga até passar, não importa, porque em tudo, decisão, em tudo a gente tem que ser separado. Não é só aqui na igreja, não, é em tudo. Tentou a segunda vez, não deu certo, né? Vai lá, meu filho, vai dar certo. Vamos dirigir. Na hora que você estiver preparada, você vai conseguir. Se for 10 vezes não estiver preparada, vai conseguir. Aí, na terceira vez, o cara chegou lá na porta, e eu lá de longe filmando, né? Lá de longe filmando. Aí o cara escorado na porta, eita, esse cara ali está extorquindo a Samara. Está assediando minha esposa, aquele sem vergonha. E ele na porta, encostado, né? Encostado lá na porta, eu, oi meu amor, vai dar certo, eu lá do outro lado, lá em cima na passarela, o cara olhou, aí eu, tô filmando, né? E aí, irmãos, está aí o cara pedindo, ó, você tem certeza que você não vai querer falar alguma coisa comigo? Você tem certeza? Ó, você pode pedir o que for, não dê, porque não importa, não ferimos os nossos princípios, não importa o que seja. E aí, Deus aconteceu o quê? Honrou. Está aí habilitada, foi até ontem lá para a mãe dela. Por quê? Porque Deus honra, irmãos. Deus honra. Não importa, não, para não quebrar a empresa, tem que fazer isso aqui, tem que cortar, tem que ferir esse princípio aqui. Deixa esse diabo quebrar. É assim, irmãos. Não importa, se eu fizer isso aqui, eu vou ficar desempregado. Não importa, fique desempregado. Mas não quebre meus princípios. Eu decido não quebrar meus princípios. E não importa, irmão, Deus vai dar graça e Deus vai honrar. Amém? Você crê nisso? Então, fique de pé aplaudindo ao Senhor. Ministério de Louvor, por favor.